Então, bem-vindos à nossa aula 2. A gente vai revisar hoje conjuntos e sequências. Então, a gente vai pegar essas noções matemáticas de matemática básica, ok? Então, conjunto a gente vai ver definição, exemplo, que é o conjunto vazio, que é o conjunto das partes, descrição, como é que você descreve um conjunto, como é que você faz a união, a interseção e complemento de conjuntos. E o diagrama de Venn também, que serve para a gente visualizar melhor conjuntos. De sequência, a gente vai ver a definição, exemplos, o que é uma upla e o que é um par e o produto cartesiano. E claro, a gente vai comparar também conjunto com sequência, porque isso é muito importante aqui para a gente, saber qual é a diferença entre cada um. Então vamos pegar aqui as definições. E a primeira, no caso, vai ser conjunto, que é um conjunto, é um grupo de objetos representados como uma unidade. Por exemplo, o conjunto dos alunos de LFA de 2021.1. Então, a gente tem, claro, que são os alunos que estão matriculados nessa disciplina, tudo bem? Especificamente, né, na Universidade Federal do Ceará, Campus Russas. Então, a gente tem que é o conjunto dos alunos dessa disciplina. O que são os elementos de um conjunto? São exatamente os objetos dos conjuntos. Então, agora a gente vai ver alguns exemplos aqui de conjunto. Então, você tem esse conjunto aqui que tem 3 elementos, o 7, o 25 e o 57. E a gente vai descrever ele como? A gente vai abrir chave, depois a gente vai colocar cada elemento separando por vírgulas, tudo bem? Então, a gente pode separar também por ponto e vírgula também. Mas, de modo geral, a gente separa por vírgulas. Então, a gente vai colocar o 7,25,57 e vai fechar chaves. Outra coisa que é importante a gente entender é o sinal de pertinência, que é esse ezinho aqui. Então, aqui a gente lê 7 pertence a esse conjunto aqui, que tem o 7, o 25 e o 57. Então, basicamente, se você tem um elemento lá e você coloca ele aqui como está aqui fora, né? Tipo, eu peguei o 7, coloquei aqui, você coloca o sinal de pertence para simbolizar que aquele conjunto, que aquele elemento pertence àquele conjunto, né? Também a gente tem o de não pertence, então que é basicamente o né, cortado. Então você tem que o 8 não pertence a esse conjunto simplesmente porque o 8 não é nenhum dos elementos desse conjunto, do 7, do 25 e do 57. Comparando conjunto com conjunto, a gente pode utilizar o sinal de está contido, né? Então do contém também. Então o 7, né, aqui a gente não pode ver ele como um elemento, né? A gente tem que ver ele como um conjunto unitário. Então, esse 7 que está aqui em cima, a gente está vendo ele como elemento. Claro, a gente usa o sinal de pertence, né? Porque a gente fala pertence. Então, o 7 pertence a esse conjunto. Agora, esse 7 aqui embaixo, ele não é um elemento, ele é um conjunto. Basta você ver que ele está descrito com abre e fecha chaves, tudo bem? Então, você tem um conjunto unitário, ou seja, um conjunto que só tem um elemento, e esse elemento é o 7. Então, aqui nesse caso, a gente usa o símbolo de contém, tudo bem? Não, está contido. Não, contém, desculpa. Né? Então, esse conjunto aqui que é unitário, que só tem um 7, ele está contido nesse aqui que é o maior, tudo bem? Então, que é o 7, o 25 e o 57. Da mesma forma, a gente também tem o não está contido, que é basicamente o mesmo símbolo aqui do contido, só que com uma barra, né? Ele está cortado aqui. Então, esse conjunto que tem 2 elementos, okay? Que tem o 20 e o 57, ele não está contido nesse que tem o 7, o 25 e o 57. Simplesmente porque o 20, né, ó, ele está aqui nesse primeiro conjunto, que ele tem 2 elementos, mas ele não está lá no outro. Ok? Então você pode pensar que, embora ele tenha o 57 em ambos os conjuntos, como elemento, mas ele tem o 20 aqui que não está lá no outro. Né? Então o importante é que você tem que ver
esse símbolo de estar contido, sendo que ele está pegando como se fosse um pedaço lá do outro conjunto, tudo bem? Então, outros exemplos aqui de conjunto, a gente tem o conjunto dos números naturais, que inclusive ele é um conjunto infinito. Aqui eu não peguei o zero para pertencer ao conjunto dos números naturais, porque eu estou seguindo o livro do Cipsa, tudo bem? Alguns autores consideram que o zero ele pertence a esse conjunto, tudo bem? Então, existem essas outras possibilidades, tudo bem? Existem esses outros autores que consideram e tem outros que desconsideram o zero do conjunto dos números naturais, tudo bem? Para mim, tanto faz se pertence ou não, mas como eu estou seguindo o livro do Cipsa, eu vou considerar que o zero não está no conjunto dos números naturais. Outro conjunto que também é bem conhecido é o conjunto dos números inteiros, que também ele é infinito, né? E aí você continua com números reais e irracionais, tudo bem? Então tem uma infinidade de conjuntos aí que envolvem números, né? Tem várias quantidades e vários tipos de conjuntos que envolvem apenas números. Então aqui uma coisa que é importante para a gente entender nos conjuntos, né? Porque depois a gente vai comparar com sequência, tudo bem? É que aqui nos conjuntos a ordem de descrição e repetição de elementos não importam. Isso quer dizer o quê? Que se você pegar esse conjunto aqui, que tem um 7, 25 e 57, aí eu vou trocar a ordem de descrição. Ou seja, eu vou colocar o 25 primeiro, depois o 7, depois o 57. Você vai continuar com o mesmo conjunto, tudo bem? Com o mesmo conjunto que tem 3 elementos. Se você repetir algum elemento também, por exemplo, o 7, você vai continuar com o mesmo conjunto. Então, esses 3 conjuntos eles são iguais e tem, claro, 3 elementos, tá? Esse aqui tem 2 sets repetidos, mas eu só conto uma vez, ok? Para mim, eu só vou ver ele como um único elemento, ok? Então, embora que ele, aqui na sua descrição você possa ver que tem como se fosse 4 elementos, mas como você tem o 7 repetido 2 vezes, você só vai contar ele uma vez. E poderia estar repetido 10 vezes, 100 vezes aqui, que só iria contar uma única vez, tudo bem? Então vamos continuar as nossas definições com a definição de conjunto vazio, tudo bem? Que a gente denota por esse símbolo aqui, que parece com um zero cortado, né? Que é o conjunto que não possui elementos, tudo bem? Então esse conjunto aqui ele não tem ninguém dentro dele. Okay? Então, esse é o nosso conjunto vazio. Outro conjunto que é bem interessante também é o conjunto das partes de um conjunto. Então, a gente pode pensar essas partes aqui como sendo um subconjunto, ou seja, uma parte de A. Tudo bem? Quantas partes você tem lá nesse conjunto A? Então, conjunto que você pega todas essas partes aí desse conjunto a gente chama de conjunto das partes. Então, parte aqui a gente pode entender como subconjunto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, claro, né, é o conjunto cujos elementos são todos os subconjuntos de A. Então, aqui a gente pode ver que que parte aqui está se referindo, a gente pode pensar como subconjunto. Então, como exemplo, né, você vai tomar o A aqui sendo o conjunto que tem o 1 e o 2. Aí você vai pegar todos os subconjuntos que tem aqui do A. Então, o primeiro que a gente pode perceber é exatamente o conjunto vazio, né? Então, um subconjunto, como a gente pode pensar que é um pedaço do nosso conjunto, então você pode ter um pedaço que tem um elemento, um pedaço que tem 10 elementos, um pedaço que tem 1000 elementos lá de um certo conjunto. E você pode pensar também em um pedaço que não tem nenhum elemento. E que, claro, nesse pedaço que não tem nenhum elemento, a gente está se referindo ao conjunto vazio. Então, só aqui a gente percebe que o conjunto vazio
ele está contido, né? Ou seja, ele é um pedaço de qualquer outro conjunto. Então, ele está contido em qualquer outro conjunto, né? Inclusive nele mesmo, né? Então, outro subconjunto aqui do A seria o conjunto unitário, que só tem um 1. Okay? Então, a gente vê que esse conjunto que só tem um, ele é um pedaço de A. Tudo bem? Da mesma forma que o 2 também, o conjunto que só tem o número 2. Okay? Então, ele está contido também no A. E, claro, a gente pode pegar o pedaço todo, ou seja, a gente pode pegar o próprio conjunto, né? Então você pode pegar algum pedaço menor ali, mas você pode pegar o que seria o pedaço inteiro lá do seu conjunto, ok? Então, 1, 2, o conjunto que tem um 2 está contido no A, que é ele mesmo. Tudo bem? Então, aqui a gente não tem mais nenhum outro subconjunto de A. Tudo bem? Você pode pensar em qualquer outra forma de você fazer aí, mas basicamente só tem esses 4 elementos aqui. Então, o P de A, então o conjunto das partes de A, vai ser exatamente o conjunto, né? Então, eu vou colocar aqui chaves, né? Aí eu vou colocar todos os elementos. Então, o primeiro elemento que a gente viu aqui é o conjunto vazio. Depois eu vou colocar vírgula. O segundo elemento vai ser o conjunto unitário que só tem um 1. Então, por isso que eu descrevi aqui com abre chaves, 1 e fecha chaves. Depois você vai colocar vírgula, o conjunto unitário que só tem o 2. Depois vírgula, o conjunto que é o próprio A. Tudo bem? Então, existe outra forma de você descrever também conjunto, né? Então, a gente vai pegar essa outra forma aqui, que é você colocar do modo que está aqui, tudo bem? Então, você coloca aqui o N, então, esse N a gente pode pensar que é um certo elemento, aí esse elemento ele tem uma regra sobre ele. Por exemplo, né, aquela regra que eu falei, né? Eu quero que você pegue um aluno, tudo bem? Mas um aluno que esteja matriculado nessa disciplina, tudo bem? Ou seja, em linguagens formais e autômatos do semestre 2021.1 da UFC no campus Russas, tudo bem? Então aqui seria uma forma de você descrever também. Okay? Então, aqui como exemplo, você pode pegar esse conjunto aqui. Ó. Então, N, aí essa barra aqui a gente pode ler como tal que. Então, N tal que. O N é igual a um M ao quadrado para algum M pertencente ao número inteiro. Então, a gente pode pensar que que você está pegando um elemento tal que esse elemento é igual a um inteiro elevado ao quadrado. Okay? Então, outra forma de você falar também aqui, especificamente para esse conjunto, né? Você pode dizer que esse é o conjunto dos quadrados perfeitos. Tudo bem? É outra forma de você também descrever um conjunto. E essa teoria, tudo bem, que a gente está vendo aqui de conjuntos, que eu estou seguindo o livro do Cipsa, só a título de curiosidade, ela é o que a gente chama de teoria ingênua dos conjuntos, né? Porque essa forma de você descrever aqui em cima, né? N regra sobre N, né? N tal que regra sobre N, você pode colocar que essa regra ela é assim. Então, o N só vai pertencer a esse conjunto somente se ele não pertence. Isso é uma regra, tudo bem? O N pertence ao conjunto somente se ele não pertence, mas é um absurdo, entendeu? Como é que ele vai pertencer e não pertencer ao mesmo tempo, entendeu? Você pode ficar pensando aí como é que seria esse conjunto, né? Porque se um elemento pertence a ele é porque ele não está nele, né? Ou seja, ele não pertence a ele. E a volta também é verdadeira. Se ele não está, é porque ele está. Tudo bem? Então, aqui a gente tem aqui esse problema, né? Então, para resolver esse problema, a gente utiliza a teoria axiomática dos conjuntos. Okay? Mas aqui, essa aqui é o suficiente para a gente, tá? Então, união, interseção e complemento. Primeira
a gente vai pegar dois conjuntos e vai fazer a união. Então, que é A união B. A gente lê assim, A união B. O símbolo de união parece com um U, né? Mas o que é A união B? É a combinação de todos os elementos de A e B em um único conjunto. Ou seja, você está pegando um conjunto, ou seja, você está pegando um grupo de objetos e que está vendo como uma unidade. Você está pegando outro conjunto que você também está vendo como uma unidade. Agora você quer juntar os dois para ver ambos, né? Os dois como uma única unidade, tanto os elementos de um quanto de outro, tudo bem? Então, aqui é da união. Que é a interseção? Aí a gente vê que o símbolo de interseção é parecido com o U também, só que de cabeça para baixo, né? Então a gente lê a interseção B aqui no caso. Então é a combinação dos elementos que estão em ambos conjuntos A e B, ou seja, tem que estar exatamente nos dois. Ok? Por exemplo, a gente pode pegar os alunos que estão aqui no nosso campus, né, matriculado em EDA, e a gente pega os alunos que estão matriculados em LFA, ok? Então, eu já sei que tem alguns alunos, né, que estão em ambas essas disciplinas, tudo bem? Então, a gente tem que esse conjunto de interseção, né, ou seja, dos alunos que estão tanto matriculados em LFA quanto em EDA, eles pertencem a esse conjunto de interseção aqui. Tudo bem? Agora, tem alguns alunos que estão matriculados só em EDA, mas não estão em LFA, ou seja, eles não pertencem à interseção desse conjunto. Tá? A gente vai entender melhor quando a gente chegar no diagrama de Venn aqui. Outro também, que é interessante, é o complemento de um conjunto, né? Que a gente denota pelo... Aqui no caso, se você pegar o conjunto A, então você vai colocar o A e uma barra em cima. Então a gente pode chamar de A barra. Tudo bem? Então, o conjunto dos elementos que não estão em A. Então, de modo geral, a gente pega o conjunto universo. O que é o conjunto universo? A gente pega esse conjunto para ser o conjunto que tem todos os elementos possíveis dentro do nosso universo, tudo bem? Então, desse conjunto, aí você vai ter todos os outros lá dentro, né? Então, o A pode ser um exemplo desse. Aí, o que seria o A barra? É um conjunto que tem todos os elementos do nosso universo que não estão no A. Tudo bem? Então, agora, para exemplificar um pouco melhor, a gente vai para o diagrama de Venn. Tudo bem? A gente vai ver que a gente vai desenhar e vai ver que vai melhorar um pouco o nosso entendimento do que assim escrever texto. Assim, tem gente como eu, né? Eu também, de modo geral, eu entendo melhor quando eu vejo desenhos, né? Então, vamos aqui. Eu vou tirar aqui os slides e vamos aqui. Então, o que seria o diagrama de Venn? Você tem o conjunto A, aí você tem o conjunto B. Aí eu vou colocar um círculo para ser todos os elementos de A e outro círculo para ser todos os elementos de B. Para fazer a união, você pega todos os elementos que estão no A e todos os elementos que estão no B. Ou seja, o que está aqui em azul, eu posso dizer que é o meu A união B. Ok? Então, se você pega o A e o B de novo, então eu vou pegar um círculo para o A, vou pegar outro círculo para o B. Que seria a interseção. Você pega todos os caras que estão aqui, ou seja, tem que estar em ambos os conjuntos. Então, isso aqui é o A interseção B, que seria o do universo. Normalmente, o do universo, eu coloco ele sendo, não um círculo, mas eu coloco ele sendo um retângulo, tá? Então, e vou chamar ele de U, por exemplo, tá? U de universo. Não vá confundir com... Eu sei que está parecido aqui, né? Com a união, mas entendam que isso aqui é o U, né? E esse aqui é o símbolo lá da união. Então, supondo que você tenha o seu conjunto A aqui dentro, quem seria o A barra? O A barra seria todos os elementos, né, aqui do seu universo, tudo bem, que não estão no A. Então, você vai pegar todos os elementos que estão aqui, menos esses elementos que estão no A. Então, o que está em verde aqui é o meu A barra. Okay? Então, acredito que assim fica mais fácil de
de a gente entender e de a gente visualizar. Então, quando você tiver com um certo problema lá no entendimento, quando a gente fala de conjuntos, você desenha, tudo bem? Para ver se você consegue visualizar melhor. Tudo bem? Claro, depois você pode escrever a sua ideia, tá? Então, vamos voltar lá para os slides. Então, voltando aqui para os slides, a gente vai continuar com as noções matemáticas, agora com sequências e uplas, né? Então, o que é uma sequência? É uma lista de objetos em determinada ordem. Então, pela definição de sequência aqui, a gente já percebe que a ordem, ela importa aqui na sequência, tudo bem? Lembra que lá no conjunto, a ordem que você escreve os elementos não importam. Então, aqui, se a gente trocar a ordem dos elementos, isso quer dizer que a gente vai obter uma nova sequência, não vai ser a mesma sequência, não. Tudo bem? Então, um exemplo, né? Eu vou pegar aqueles mesmos elementos lá que a gente viu lá para conjunto, tá? Ou seja, o 7, o 25 e o 57. E vou trocar os dois primeiros elementos, por exemplo, o 7 com o 25. Então, vou ficar com 25, 7 e 57. Então, aqui claramente vai ser diferente, tá? Só para lembrar também que quando a gente fala de conjunto, a gente coloca chaves, né? Aqui a gente colocou parêntese, né? Então, aqui a gente tem também essa diferença. Então, quando você olhar para uma coisa assim, né? Então, você já vai perceber logo que a gente está falando de sequência aqui, tudo bem? Outra coisa também é a repetição de elementos. Aqui, se você repete, aqui vai ser uma influência também, tudo bem? Então, se repetir o 7 duas vezes, a gente vai ter uma sequência diferente. E aqui, como vai importar essa repetição de 7, então nessa sequência aqui, a gente tem que 4 elementos, tudo bem? A gente tem aqui 4 elementos. Aqui a gente tem 3 elementos, no 25, 7 e 57. E aqui nessa primeira sequência também a gente tem 3 elementos. E nessa última aqui a gente tem 4. Então aqui a ordem com que você descreve e as repetições que você faz também aqui para cada elemento, elas importam, tá? Então tem essa diferença entre conjunto e sequência. Então, dando prosseguimento, o que é uma upla? Chamamos de K-upla uma sequência finita com K elementos. Tudo bem? Então, quando você tem uma certa quantidade de elementos em uma sequência, ok? E esse total de elementos é K, você chama de K-upla. Então, quando você lembrar de upla, você lembra de sequência. E se você colocar K-upla, você vai supor que esse K é evidente que é um número inteiro, né? Um número natural, que vai ter uma certa quantidade de elementos ali, tudo bem? Então, aqui é um exemplo, né? Se você tem um 7, 25 e 57, que é exatamente esse conjunto aqui de cima, a gente tem que ele é uma 3-upla. Por quê? Porque ele é uma sequência de tamanho 3. O que é um par? Aí a gente vai lembrar de par ordenado aqui. Então, par ordenado, né, vem exatamente de sequência, né, é um par em ordem, né? Par a gente pode pensar como sendo 2, né, vem do 2 e ordenado vem de ordem, porque a ordem importa se você trocar. Tudo bem? Então, o que é um par? Ele é uma 2-upla. Então, aqui em cima a gente viu que uma K-upla é uma sequência de tamanho K, então uma 2-upla vai ser uma sequência de tamanho 2, tudo bem? Então, par aqui a gente pode lembrar de 2 e claro, a gente está falando aqui de um par ordenado, tudo bem? Que pode ser simplesmente só chamado de par também. Tá? No caso do CIPSA, ele faz isso. Então, aqui, como exemplo, se você pegar uma 2-upla, você já tem que é um par, ou seja, o 7 e o 2, se você pegar essa sequência aqui, tem um 7 primeiro, depois o 2, você vai ter que ela é uma 2-upla, e logo vai ser um par também.
E agora vamos para o produto cartesiano. Então, o produto cartesiano é entre dois conjuntos, né? Então, dado que você tem A e B, esses conjuntos, o que seria o produto cartesiano? Então, aqui a gente bota esse sinal aqui, que parece o de vezes, né? o de multiplicação, mas a gente não lê A vezes B, não. A gente lê A cartesiano B. Então, A cartesiano B é o conjunto de todos os pares em que o primeiro elemento está em A e o segundo elemento está em B. Então, o conjunto dos pares. Então, pares aqui a gente tem que lembrar de par. O que é um par? A gente acabou de ver. É uma sequência de tamanho 2. É uma doisupla, tudo bem? Então, é um conjunto de doisupla, no qual o primeiro elemento ele vai ter que estar nesse primeiro conjunto aqui que eu estou dizendo que é o A, e o segundo elemento tem que estar no B, tudo bem? Então, você vai pegar várias sequências de tamanho 2, no qual o primeiro elemento dessas sequências tem que ser do A e o segundo tem que ser do B, tudo bem? Então, por exemplo, se você pega o A sendo conjunto 1, 2 e o B sendo x, y, z. Então, você vai pegar todas os pares, tudo bem? Todas as sequências de tamanho 2, no qual o primeiro elemento só pode ser 1 ou 2 e o segundo elemento só pode ser x, y ou z, tudo bem? Então, aqui no caso, o A cartesiano B vai ser exatamente esse conjunto aqui, né? Porque o primeiro elemento, ó, você vê que esse aqui é 1, aqui também é 1, esse aqui é o 2, 2, 2. O segundo elemento qual é? Aqui no caso é o x, aqui esse aqui é o y, aqui é o z, aqui é o x, aqui é o y e o z. Então aqui a gente tem todas as possibilidades, né? Então a gente tem que o A cartesiano B de fato vai ser esse conjunto aqui, tá? Quando o A ele é igual a 1, 2 e o B é igual a x, y, z. Okay? Você pode fazer mais ainda, tudo bem? Você pode fazer A cartesiano A de novo, por exemplo, né? Então, se você faz A cartesiano A cartesiano B, cartesiano A, tudo bem? Você pode aplicar mais de uma vez esse produto cartesiano, tudo bem? Aqui em cima a gente fez A cartesiano B, aqui embaixo fez A cartesiano B, cartesiano A. Então, como a gente pegou 3 conjuntos, então a gente vai ter que pegar 3 tudo bem? Então, aqui no caso, esse conjunto aqui ele vai ser igual a esse que está aqui embaixo. Então, se você for perceber, você tem 3 como cada elemento, né? Então, aqui cada elemento você tem 3 Então, o primeiro elemento, aqui você tem 1 de novo, 1. Aqui embaixo você vai ter só o 2, né? Ó, aqui esses elementos de baixo você só tem o 2 como primeiro elemento. E aqui em cima, né, se você for ver, ó, você tem o x, isso aqui o segundo elemento, né? O primeiro a sua primeira sequência de tamanho 3 aqui você tem um x, aqui você tem um x, depois tem um y, z e o z. Okay? Então, como aqui a gente tem todas as possibilidades, né? Para o primeiro elemento ser do conjunto A, o segundo elemento ser do conjunto B e o terceiro elemento ser do conjunto A, então a gente tem esse aqui que é o A cartesiano B cartesiano A. E para finalizar a nossa aula, a gente tem também o A elevado a K. Tudo bem? O que seria o A elevado a K? Seria o A cartesiano A, cartesiano A, cartesiano A, isso K vezes, tudo bem? Então, quando você faz esse procedimento, esse A cartesiano A K vezes, então você simplesmente pode denotar esse conjunto por A elevado a K, tudo bem? Então, quando você vê A elevado a K, sendo que o A é um conjunto, você lembra logo do produto cartesiano. E por hoje é só, tá? Fiquem todos com Deus, um forte abraço e que Deus os abençoe.